Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês e não em outro? Como se o tempo tivesse escolhido, com uma precisão misteriosa, o instante exato para a sua alma entrar neste mundo. Carl Jung dizia que nada que nos cerca no momento do nascimento é casual. O céu, o clima, a estação do ano, os arquétipos que dançam silenciosamente sobre o inconsciente coletivo, tudo isso cria um pano de fundo simbólico que imprime uma marca profunda em nossa psique. Mas atenção, não estamos falando de horóscopos de revista ou previsões superficiais. Estamos falando de arquétipos vivos, de imagens atemporais que moldam o modo como sentimos, reagimos, amamos e enfrentamos o destino. Jung chamava isso de a linguagem da alma, o modo como o inconsciente se comunica através de símbolos, padrões e repetições. E o mês em que você nasceu é um desses símbolos. Pense nisso. Nascer em janeiro não é o mesmo que nascer em julho. Cada mês carrega uma vibração, uma energia, um tipo de portal. Janeiro traz da construção e da responsabilidade. Julho, o calor emocional e o chamado para a introspecção. Cada tempo tem sua própria alma, e ela toca a sua desde o primeiro respiro. O mais fascinante é que nossos traços mais enigmáticos, aquilo que nem nós sabemos explicar, podem ser compreendidos à luz desse código oculto do tempo. Carl Jung acreditava que a nossa história começa antes das palavras, e que o instante do nascimento carrega pistas invisíveis sobre o propósito da alma. Por isso, em tantas culturas antigas, o nascimento não era um simples evento biológico, mas um ritual sagrado. O momento em que o mundo silenciosamente reconhece algo necessário está chegando. E se o seu nascimento foi exatamente assim? E se você veio quando o universo precisava das virtudes, dons e feridas que só você carrega? E se o mês que te acolheu foi também o primeiro mestre da sua alma? Neste vídeo, nós vamos atravessar os 12 portais do tempo, os meses do ano, e revelar o que cada um representa no plano simbólico e psicológico, segundo a visão da psicologia profunda. Você vai entender por que certas dores te visitam com tanta frequência, por que alguns talentos parecem nascer contigo e por que há algo em você que não pode ser explicado, mas sempre foi sentido. Jung dizia: tudo o que é inconsciente nos governa como destino. Quando algo é trazido à consciência, torna-se poder de transformação. E talvez seja exatamente isso que esteja prestes a acontecer com você agora. Porque ao compreender o mês do seu nascimento, você não está apenas olhando para o calendário, está olhando para o mapa simbólico da sua alma. Para Jung, nada na existência acontece por acaso. A alma escolhe o momento de nascer, não com a lógica do relógio, mas com a precisão dos símbolos. O tempo, para ele, era um espelho do inconsciente, um espelho que reflete o que o espírito veio aprender e oferecer. Então, antes de continuarmos, eu te convido a uma pausa. Respire fundo, sinta o peso suave do momento em que nasceu. Imagine o mundo naquele exato segundo. O som, a luz, a estação, o ar, tudo aquilo foi o cenário preparado para o início da sua história. Nada foi acidental. E talvez, ao ouvir o que vem a seguir, você finalmente recorde o que sua alma já sabia antes mesmo de nascer. Na visão de Carl Jung, o tempo não é apenas uma linha que corre, um calendário que avança dia após dia. O tempo é um campo vivo, um organismo simbólico pulsando em harmonia com os arquétipos do inconsciente coletivo. Cada mês, cada estação, cada ciclo da natureza carrega imagens primordiais, forças sutis que moldam silenciosamente a alma humana desde o primeiro suspiro. Quando uma criança nasce, ela não chega a um mundo neutro.
Ela entra em um cenário já repleto de significados invisíveis, um palco onde o clima, a luz do dia, o som do vento e o ritmo da terra formam o pano de fundo espiritual de sua primeira respiração. Tudo o que está presente naquele instante, o calor, o frio, a cor do céu, o perfume da estação, se torna parte de um campo simbólico que conversa com a alma que acaba de chegar. Jung chamava isso de impressões arquetípicas iniciais. São as primeiras experiências sensoriais e espirituais que deixam marcas profundas e silenciosas no inconsciente. Elas moldam nossa relação com o mundo antes mesmo que possamos nomeá-lo. O calor do verão desperta coragem, intensidade e expansão. O frio do inverno convida à introspecção, ao recolhimento e à sabedoria. Primavera traz o impulso da renovação, do nascimento e da esperança. O outono, com sua beleza melancólica, ensina o desapego, a transformação e o ciclo inevitável do fim. Essas forças não são poéticas, são energias psíquicas reais, arquétipos em movimento dentro do campo coletivo da humanidade. Jung via nelas padrões universais da psique: o guerreiro, o curador, o sábio, o amante, o criador, o destruidor. Cada mês do ano é atravessado por uma ou mais dessas forças. E quem nasce sob sua tende a expressar certos aspectos delas com maior intensidade. Assim, o nascimento deixa de ser um simples evento físico e passa a ser visto como uma assinatura simbólica, uma marca silenciosa que influencia não apenas nossos talentos e dons, mas também as dores, desafios e repetições que nos acompanham ao longo da vida. Aquilo que chamamos de personalidade é, em parte, o modo como esses arquétipos se organizam dentro de nós. O diálogo entre o que o mundo esperava e o que a alma escolheu ser. A proposta aqui não é te colocar em uma caixa, nem reduzir quem você é a um estereótipo místico. Ao contrário, é te oferecer chaves simbólicas para compreender aspectos do seu próprio ser que talvez você sinta desde a infância, mas nunca soube nomear. Há padrões internos que se repetem, emoções que insistem em retornar, e às vezes basta olhar para o símbolo certo para que o que estava confuso comece a fazer sentido. Carl Jung nunca buscava respostas prontas. Ele buscava perguntas verdadeiras, aquelas que nos movem por dentro. E talvez a mais antiga e poderosa de todas seja esta: por que eu nasci exatamente quando nasci? O mês do seu nascimento é uma resposta disfarçada, uma pista deixada pelo inconsciente para que um dia você voltasse a olhar para dentro e percebesse o código que te habita. Nascer, no fundo, é atravessar um portal simbólico, é deixar um campo invisível, o mundo das ideias, dos arquétipos e das memórias eternas, e entrar no tempo humano, trazendo consigo uma bagagem que poucos conseguem ver, mas que a alma sente desde o primeiro instante. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por essa roda simbólica dos meses do ano e talvez, em algum ponto do caminho, você reconheça em si partes que estavam adormecidas, esperando apenas um espelho simbólico para despertar. Há um instante silencioso entre o antes e o depois, entre o não ser e o ser. É nesse ponto sagrado que acontece o nascimento, o momento em que a consciência desce, atravessa o véu invisível e encarna no mundo físico. Carl Jung via esse instante não como um evento biológico, mas como uma iniciação da alma. O nascimento é o ponto em que o self, a totalidade do nosso ser, toca o tempo e aceita viver dentro dele. E o tempo, segundo Jung, não é apenas uma sequência de dias. É um espelho simbólico do inconsciente coletivo, um tecido vivo que envolve cada alma que chega. Cada nascimento, portanto, acontece dentro de um campo arquetípico específico. O mês, o clima, a luz, os sons.
Tudo aquilo que está presente no primeiro suspiro marca a psique de modo invisível, mas profundo. É como se a alma respirasse os arquétipos daquele período e os levasse consigo por toda a vida. Essas impressões silenciosas se tornam a primeira linguagem simbólica da alma. E é por isso que compreender o mês do nascimento é, de certa forma, compreender a melodia que nossa alma começou a cantar antes mesmo das palavras. Os antigos sabiam disso. Eles observavam o céu e viam nas estações uma dança entre o divino e o humano. Cada ciclo do ano representava um tipo de energia: nascimento, crescimento, maturação, morte e renascimento. Por isso, em quase todas as culturas antigas, o calendário era sagrado, não uma simples contagem de dias, mas um mapa espiritual. Cada mês era visto como um portal de iniciação, uma passagem simbólica pela qual diferentes tipos de almas escolhiam atravessar. Quando você nasceu, o mundo estava vibrando de uma forma única. A natureza estava em um estágio, o céu tinha uma tonalidade específica, a terra exalava uma energia própria. Talvez estivesse quente e radiante, talvez fria e silenciosa. Talvez o vento soprasse forte ou o ar estivesse parado, como se o tempo aguardasse sua chegada. Esses elementos, invisíveis mas presentes, formaram o primeiro abraço do universo à sua alma. Jung acreditava que compreender o nosso nascimento é revisitar o ponto de origem do processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos aquilo que realmente somos. Olhar para o mês em que nascemos não como acaso, mas como um sinal simbólico, é abrir os olhos para o código arquetípico que nos acompanha desde o início. O mês não determina quem você é, mas revela pistas sobre quem você veio se tornar. E às vezes, o que falta não é aprender algo novo, mas lembrar o que sempre esteve dentro de você. O conhecimento silencioso que sua alma trouxe consigo ao atravessar o portal do tempo. Nos próximos capítulos, vamos percorrer essa roda simbólica, mês a mês, do verão ao inverno, da luz à sombra, da expansão à introspecção. Cada etapa revelará um arquétipo vivo, uma força simbólica que pode te ajudar a compreender padrões, talentos e até as dores que insistem em voltar. E para começar, olhamos para o início, o calor intenso do verão, o auge da energia vital, janeiro e fevereiro, os meses em que a natureza pulsa com força e o sol domina o céu. Quem nasce sob essa vibração é recebido por uma terra em expansão, por um mundo que está em movimento. O verão é o símbolo da vitalidade, da abundância, da coragem e da autoafirmação. O calor desperta o impulso de criar, de agir, de irradiar a própria luz. Por isso, os nascidos em janeiro e fevereiro carregam em algum nível essa marca solar. A chama da expressão, o desejo de manifestar o que sentem, de se colocar no mundo. Mas junto com a força vem o desafio: não se queimar na própria intensidade. A mesma energia que dá vida também pode consumir. Por isso, essas almas precisam aprender a equilibrar fogo com consciência, brilho com silêncio, expansão com presença. Jung diria que o verão interior é a metáfora da juventude da alma, o momento em que ela se apaixona pela existência e deseja experimentar tudo. E talvez, se você nasceu sob o sol do verão, sua missão seja justamente essa: aprender a transformar o fogo do impulso em luz de sabedoria. O início do ano traz consigo uma força antiga. Quando a alma escolhe nascer sob o sol alto de janeiro, ela nasce envolta na luz do arquétipo do Criador, aquele que inaugura, que projeta a vontade no mundo. Carl Jung via o início de cada ciclo como o ponto em que o espírito humano desperta para o fazer. Janeiro é a encarnação da vontade criadora, da ação direcionada, do impulso de realizar.
Quem nasce nesse mês costuma carregar no coração uma energia intensa de presença. São pessoas movidas por propósito, líderes silenciosos ou provocadores intensos, mas quase sempre almas que não passam despercebidas. A luz de janeiro é a força de mobilizar, de inspirar, de transformar ideias em realidade, mas junto dela vem a dor, o fardo da expectativa, o peso de sentir que precisam fazer acontecer, mesmo quando tudo pede pausa. Essas almas sentem que a vida as observa como se houvesse sempre algo a cumprir, um destino a realizar, e às vezes esquecem que o Criador também precisa descansar, que até o sol precisa se pôr para nascer de novo. Janeiro planta o primeiro grão da realidade. É o arquétipo que diz: o mundo precisa de mim em movimento. Mas seu aprendizado é o oposto. Compreender que o poder mais elevado do fogo não é queimar, e sim iluminar. Logo depois vem fevereiro, o segundo batimento do coração do verão. O sol ainda está forte, mas a chuva começa a dançar. As águas descem dos céus como se quisessem refrescar o excesso de luz. E quem nasce sob essa influência traz o arquétipo do artista intuitivo, a alma que sente o invisível e cria a partir do que não se pode medir. Enquanto janeiro estrutura, fevereiro sonha. São pessoas criativas, sensíveis, velozes em pensamento e intensas em sentimento. Vivem entre o fogo e a fluidez, entre a vontade de agir e a necessidade de se entregar. Percebem o que está por trás do que é dito, sentem o que ainda não foi revelado. Para Jung, a intuição era uma das formas mais puras de inteligência, e fevereiro vibra exatamente nessa frequência. Essas almas vivem como rios que não suportam represar-se. Precisam se mover, mudar, reinventar, e sua dor é justamente essa, a dificuldade em se adaptar ao que é estático, previsível, rotineiro. A sombra de fevereiro é a dispersão, o excesso emocional, o flutuar sem ancorar. Mas sua luz é a genialidade sutil, a imaginação fértil e a capacidade de enxergar beleza onde ninguém mais vê. Janeiro constrói o caminho, fevereiro o pinta de cor. Ambos nascem com o sol no alto, mas aprendem, em algum momento, que a luz também pode cegar. E só florescem de verdade quando compreendem a arte de criar sem se perder e descansar sem culpa. Então chega março, e com ele uma virada. Depois do calor pulsante do verão, a natureza começa a se recolher. O outono se aproxima, trazendo o primeiro convite ao desapego simbólico. As folhas se soltam das árvores não porque morrem, mas porque entregam o que já cumpriram. Jung dizia que a natureza ensina à psique os ritmos da maturação, e março é o portal dessa transição. Quem nasce nesse tempo carrega o arquétipo do alquimista emocional. São pessoas que sentem profundamente, mas não se afogam. Transformam, refinam, transmutam. Vivem no limite entre a luz do verão e a introspecção do outono, e por isso aprendem desde cedo que toda emoção é uma matéria-prima espiritual. O que os outros chamam de fragilidade, eles transformam em sabedoria. O que para muitos é dor, para eles é uma chama de compreensão. Março é o limiar entre o fazer e o sentir, entre o impulso e o recolhimento. Essas almas caminham entre dois mundos, o visível e o simbólico, e por isso, muitas vezes se sentem divididas. Mas é nessa fronteira que elas encontram o dom mais raro, o de unir opostos, de curar contradições, de dissolver o conflito interior entre o querer e o aceitar. Quem nasce em março é chamado à alquimia interna. Transformar a própria sensibilidade em força, a emoção em sabedoria, o fim em renascimento. São pessoas que lembram ao mundo que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em compreender, e que a alma amadurece, não quando conquista tudo, mas quando aceita perder o que já não precisa.
Janeiro cria, fevereiro sonha, março transforma. 3 arquétipos que inauguram o ciclo da alma no tempo humano. E nos lembram que todo começo carrega em si o mistério do que ainda está por vir. Os nascidos entre março e junho vivem entre mundos, às vezes expansivos, às vezes silenciosos, às vezes solares, às vezes contemplativos. É como se suas almas tivessem aprendido desde cedo que tudo muda e que a beleza não está na permanência, mas na dança da impermanência. Março encerra o verão e abre o portal do outono. Abril já traz o frescor das manhãs frias, a luz suave que desenha sombras longas e o perfume de algo que está mudando. É o mês dos que carregam o arquétipo do guardião do essencial. Quem nasce em abril sente, mesmo sem saber porquê, que está aqui para proteger algo sagrado. Às vezes é a família, às vezes é o silêncio, às vezes é o próprio coração. São pessoas que valorizam as raízes, mas que também ouvem o chamado da transformação. Carl Jung diria que são almas que vivem entre a estrutura e a liberdade, entre a memória e o renascimento. A dor de abril é o medo de perder o controle, de ver o que ama se desfazer nas mãos do tempo. A sombra é a rigidez, a resistência ao novo, o apego à forma quando a vida pede fluidez. Mas a luz é profunda, a lealdade, a visão espiritual de longo prazo, a sabedoria de quem entende que só o essencial permanece. Quem nasce em abril carrega o dom de perceber o que está morrendo e o que ainda pode florescer. São os jardineiros do tempo, os que compreendem o ciclo da morte e do renascimento não como tragédia, mas como lei natural da alma. Quando o outono se aprofunda, chegamos a maio. O calor já se despediu, as folhas caem, o silêncio se instala e a natureza começa a guardar suas forças. Maio é o mês do construtor silencioso, aquele que compreende que tudo o que é duradouro exige tempo, paciência e raízes. São pessoas que não se encantam com o brilho rápido, mas se comovem com o gesto simples e verdadeiro. Têm o dom de sustentar o que muitos não conseguem manter. São colunas invisíveis. Carl Jung dizia que o verdadeiro valor não está no que reluz, mas no que sustenta. E os nascidos em maio são exatamente isso. Sustentação viva. Essas almas carregam uma sabedoria antiga. Sabem que as grandes transformações não vêm do barulho, mas do trabalho silencioso da consistência. A dor de maio é se sentir invisível, não reconhecido. A sombra é o apego ao previsível, o medo da mudança, o apego à rotina. Mas a luz é ser presença firme, sabedoria prática e generosidade profunda. Maio é chão. E quem nasce nesse chão aprende a crescer com os pés firmes e o coração tranquilo, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. E então chega junho, abrindo o portal do inverno. A luz se retrai, o tempo esfria e o mundo externo desacelera para que o mundo interior desperte. Carl Jung dizia que esse movimento da natureza é o mesmo da psique. O recolhimento não é a ausência de vida, é o seu reabastecimento. Quem nasce em junho carrega o arquétipo do guardião da interioridade. São pessoas intuitivas, observadoras, com uma vida interior profunda e muitas vezes indecifrável. Elas compreendem o valor do silêncio, do tempo, do mistério. Sabem esperar, sabem escutar e, principalmente, sabem quando é hora de se afastar do barulho do mundo para reencontrar o próprio centro. Mas essa sabedoria traz sua dor, o risco do isolamento. Junho sente o chamado de se recolher, mas às vezes esse recolhimento vira solidão. A sombra é o distanciamento emocional, o medo de se abrir, o excesso de autocontenção. Mas a luz, a luz de junho, é a serenidade de quem compreende o invisível, de quem enxerga o que ainda está germinando no escuro. Essas almas são templos vivos.
Habitam o limiar entre o som e o silêncio, entre o gesto e a contemplação. E nos lembram de uma verdade que o mundo moderno esqueceu. A alma também precisa hibernar. Abril guarda, maio constrói, junho silencia. 3 arquétipos que representam a alma que aprende a amadurecer, a conter o excesso e a guardar energia para o florescimento que virá. São os meses do recolhimento simbólico, quando o universo ensina que, para crescer de novo, primeiro é preciso descansar e lembrar do que é essencial. O inverno é o grande espelho da alma. Quando o mundo desacelera, quando as árvores se despem e o vento atravessa as ruas como um sussurro antigo, é como se a vida dissesse: agora, olhe para dentro. O movimento da natureza favorece o contato com o inconsciente, com tudo aquilo que o calor e o barulho do verão ainda não tinham coragem de mostrar. É o tempo do mergulho, da escuta e da purificação. E quem nasce nesse ciclo, nasce com essa assinatura simbólica. A alma do recolhimento transformador. Junho abre o portal. É o arquétipo do guardião do invisível. São pessoas que observam mais do que falam, sentem antes de decidir, percebem antes de compreender. Carregam dentro de si um radar. Silencioso para o que é sutil, para o que não se mostra à primeira vista. Guardam segredos, emoções e visões que nem sempre conseguem expressar em palavras. Mas há em junho uma inteligência simbólica rara. A capacidade de enxergar o invisível e escutar o que o mundo esqueceu de dizer. A dor dessas almas é a solidão interna, a sensação de não ser compreendido. A sombra, o recolhimento excessivo, o medo da exposição. Mas a luz é profunda, intuição aguçada, sensibilidade psíquica e vocação para o silêncio sagrado. Junho é o guardião dos mistérios, aquele que compreende que o silêncio não é ausência de som, mas presença do essencial. Maio constrói o que permanece, junho preserva o que virá. Ambos ensinam que, antes de florescer, é preciso recolher. A alma que nasce nesse tempo não teme o silêncio, ela o transforma em sabedoria. E então vem julho. O coração do inverno pulsa silencioso, as árvores se retraem, o vento corta o ar e a alma parece respirar mais devagar. Julho é o arquétipo do curador silencioso. Carl Jung dizia que é na introspecção que a alma revela suas verdades mais puras, e os nascidos em julho são especialistas nesse mergulho. Sentem o que os outros não percebem, pressentem o que ainda não aconteceu. Carregam uma ternura discreta, uma empatia que cura apenas por estar presente. Essas pessoas não falam muito, mas quando falam, o mundo escuta. Têm uma força que não se impõe, apenas irradia. Podem parecer distantes, mas é porque vivem entre 2 mundos. O visível e o invisível. A dor é sentir demais e não saber onde colocar o que se sente. A sombra é se esconder para não incomodar, guardar dores que não são suas. Mas a luz é imensa, empatia profunda, sabedoria intuitiva e a capacidade de curar apenas com a presença. Julho é o calor humano dentro do mês mais frio do ano. É o abraço invisível que sustenta o outro quando ele não tem mais forças para seguir. E então, no fim do inverno, chega agosto, com um tipo diferente de energia. O frio ainda resiste, mas a promessa da primavera já sussurra no vento. A luz começa a retornar. É o mês dos que carregam o arquétipo do líder espiritual. Aqueles que transformam a dor em direção, o silêncio em força e o aprendizado em sabedoria compartilhada. Quem nasce em agosto costuma carregar um fogo interno que sobrevive até nas noites mais frias. São pessoas que atravessaram a própria escuridão e, por isso, aprenderam a iluminar o caminho dos outros. Carregam uma força de alma que inspira, mas não domina. Não lideram pelo grito,
lideram pela presença. São como tochas silenciosas. Iluminam sem precisar convencer. A dor de agosto é o peso da responsabilidade espiritual, o fardo de sentir que precisam guiar, mesmo quando estão cansados. A sombra é a arrogância da sabedoria, o risco de se colocar acima. Mas a luz é o dom de inspirar, curar e conduzir sem se perder de si mesmo. Agosto representa o retorno da chama interior, a coragem de continuar, mesmo sem garantias, a fé que nasce da experiência, poder de acreditar de novo. Esses 3 meses formam o núcleo da alma profunda. Junho, observa. Julho, cura. Agosto, guia. São os guardiões do inverno, aqueles que lembram o mundo de que o verdadeiro poder não está no ruído, mas na presença. São almas antigas, mensageiras da quietude, portadoras da chama que não se apaga, mesmo quando o vento do tempo sopra forte. E talvez seja por isso que, para muitos, quem nasce nesse tempo parece misterioso, difícil de decifrar. Mas a verdade é simples. Essas almas vieram para ensinar o valor da profundidade, a arte de ver no escuro, de sentir sem provar, de amar sem precisar aparecer. Agosto é o mês das almas forjadas no frio. Muitas vezes, quem nasce sob esse tempo enfrenta provações intensas ainda na infância ou juventude. Mas é exatamente dessas feridas que brota uma força incomum, a capacidade de guiar os outros. Não com palavras, mas com exemplo. Carl Jung dizia que as maiores transformações da alma surgem da travessia do próprio abismo. Agosto conhece esse abismo. Desce até o fundo, mas não para se perder. Desce para renascer. A dor, carregar responsabilidade cedo demais. A sombra, o orgulho disfarçado de força, o medo de depender. A luz, liderança autêntica, coragem silenciosa, vocação para proteger. Julho acolhe, agosto desperta. Ambos compartilham o mesmo dom, a força que se constrói no silêncio, a luz que nasce da noite mais longa, a sabedoria que só o inverno ensina. Quem nasce nesse tempo traz no coração o mapa da reconstrução. Quando floresce, transforma tudo ao redor, como quem anuncia a primavera sem dizer uma só palavra. E então, setembro e outubro anunciam o renascimento da luz. Depois do recolhimento do inverno, a natureza volta a respirar. O frio cede, o sol retorna e o mundo desperta. Quem nasce nesse tempo também carrega dentro de si o chamado para florir. Setembro traz o arquétipo do harmonizador. Carl Jung dizia que o processo de individuação é, em essência, uma busca por integração. E isso exige equilíbrio. Os nascidos em setembro sentem desde cedo o peso das dualidades, razão e emoção, liberdade e dever, beleza e profundidade. São pessoas que enxergam os dois lados, mesmo quando ninguém mais enxerga nada. A dor, se cobrar perfeição para merecer afeto. A sombra, esconder a dor para manter a paz. A luz, senso de justiça, visão refinada da alma humana, capacidade de restaurar o equilíbrio onde antes só havia ruído. Setembro floresce com beleza, mas sua verdadeira força como sustenta está na vida com gentileza. Outubro aprofunda essa sensibilidade, mas acrescenta um elemento magnético, o amor pela alma. Quem nasce em outubro carrega o arquétipo do amante da essência. Não no sentido romântico banalizado, mas como aquele que busca em cada encontro um espelho da própria alma. São pessoas que amam com profundidade, que se transformam através do vínculo, que entendem que o outro não é um fim, mas um caminho para o autoconhecimento. A dor, sentir demais e perder-se nas emoções do outro. A sombra, idealizar o amor e esquecer de si. A luz, entrega autêntica, compaixão, poder de curar através do afeto. Setembro harmoniza, outubro ama. Ambos trazem a promessa da primavera, o florescer do espírito após o longo inverno da alma.
Dezembro é o mês da síntese, da conclusão e do recomeço. É o momento em que a natureza fecha um ciclo, mas também sussurra promessas de renascimento. Quem nasce em dezembro carrega consigo uma consciência que já observa o mundo com uma perspectiva ampla, quase panorâmica. São almas que vivem com um pé no presente e outro no horizonte, que olham para trás para aprender e para frente para orientar. Jung via esse momento como uma convergência de arquétipos poderosos, e quem nasce nesse tempo carrega o arquétipo do mestre viajante. Aquele que percorre a vida como se cada experiência fosse uma lição, cada encontro uma passagem sagrada e cada dificuldade uma oportunidade para crescer. Essas almas são buscadores por natureza. Não se contentam com respostas superficiais, nem se deixam guiar apenas pelo que é visível. Carregam dentro de si um senso de propósito que não precisa ser proclamado, pois é percebido silenciosamente por quem os encontra. A dor de dezembro está ligada ao peso das expectativas, externas e internas. Quem nasce nesse mês sente cedo que precisa entender o mundo e a si mesmo ao mesmo tempo. Há um magnetismo silencioso em sua presença, mas também uma vulnerabilidade oculta. Não é raro que carreguem a sensação de não serem totalmente compreendidos, mesmo entre aqueles que mais os amam. A sombra de dezembro se manifesta como tendência à fuga, à dispersão ou ao escapismo. Prometer mais do que consegue cumprir, sentir-se pressionado pela própria capacidade de liderar ou guiar, lidar com a frustração por não atingir ideais internos. Tudo isso é parte do aprendizado da alma que chega nesse mês. Mas a luz que acompanha essa sombra é poderosa. Generosidade espontânea, visão ampla, fé resiliente, capacidade de inspirar sem precisar falar, de conduzir sem precisar controlar. Dezembro ensina que a verdadeira liderança não está em mandar, mas em iluminar caminhos pelo exemplo e pela presença. Quando olhamos para dezembro em relação a novembro, percebemos um diálogo profundo. Novembro mergulha, acolhe o peso do ano, confronta a sombra e revela verdades internas. Dezembro, por sua vez, acende, traz a luz da reflexão madura, a sabedoria adquirida e a capacidade de conduzir outros. Juntos, formam uma ponte simbólica, o mergulho interior e a expansão consciente. Quem nasce nesse período aprende que a alma não é apenas o que sente, mas também o que transmite. O mundo ao redor responde à frequência que emite. E a frequência de dezembro é complexa. Mistura introspecção e ação, mistério e clareza, desafio e acolhimento. Além disso, dezembro é o mês da integração. Quem nasce nesse tempo sente uma necessidade intensa de compreender padrões, ciclos e conexões invisíveis. É como se sua alma estivesse constantemente revisitando a própria história para resgatar algo perdido, para compreender o porquê de certas escolhas, dores ou dons. Jung chamaria isso de auto-individuação avançada, a capacidade de perceber que somos simultaneamente parte de um todo coletivo e portadores de uma singularidade absoluta. Esses indivíduos têm uma percepção quase mística da vida. Entendem que cada fim é um começo disfarçado, que cada despedida carrega um aprendizado e que cada relação reflete um espelho do que ainda precisa ser integrado. E a missão de dezembro é ensinar a sabedoria da síntese. Ensinar que não se trata de apenas viver cada experiência, mas de entender como cada experiência se encaixa na tapeçaria da existência. Quem nasce nesse mês carrega dons intuitivos e perceptivos raros, que lhes permitem ler situações, compreender pessoas e antecipar cenários de forma quase instintiva. Mas, ao mesmo tempo, é preciso coragem para lidar com a própria profundidade.
Sentem-se atraídos por questões filosóficas, espirituais e existenciais desde cedo, e muitas vezes se percebem diferentes, como se observassem o mundo de fora, mesmo estando dentro dele. A dor de dezembro está em carregar essa consciência intensa sem necessariamente encontrar ecos imediatos ao seu redor. A sombra se manifesta quando sentem que a vida exige mais do que podem oferecer, quando o peso da percepção profunda os faz recuar ou se isolar. Mas a luz se revela quando percebem que essa sensibilidade não é fardo, mas dom, que podem transformar o mundo ao seu redor, não mudando-o com força, mas alinhando-se à sua própria frequência interior. Eles sabem, intuitivamente, que a verdadeira influência não vem de exigir ou controlar, mas de irradiar presença, autenticidade e clareza. Assim, dezembro é um mês que encerra e anuncia, que guia e revela, que pesa e liberta. Quem nasce nesse período aprende que a vida é cíclica, que nada termina sem deixar sementes para o que virá e que a própria alma escolhe momentos específicos para florescer. Talvez agora você compreenda que o mês em que você nasceu não é apenas uma data no calendário. É um campo simbólico, um portal arquetípico que trouxe junto desafios, dons, sombras e luzes. É a assinatura invisível da sua alma, um mapa que indica quem você é e quem ainda pode se tornar. Quando olhamos para dezembro dessa forma, percebemos que ele não é o fim. É, na verdade, um convite a integrar, a compreender, a liderar pelo exemplo e a viver com consciência plena. É um chamado para que você, independentemente de sua idade ou experiências, se conecte com a frequência que escolheu ao nascer, reconheça o poder de sua própria alma e transforme cada instante em aprendizado, presença e luz. O que fazer com tudo isso que acabamos de percorrer? A beleza do que você descobriu sobre o mês em que nasceu não está apenas em compreender padrões ou arquétipos, mas em aplicar esse conhecimento para viver com maior presença e consciência. Cada mês do ano é um portal simbólico, mas a escolha de atravessá-lo conscientemente é sua. Carl Jung dizia que a alma não fala em palavras simples, mas em imagens, símbolos e experiências. Ao perceber a energia do seu nascimento, você não está apenas recebendo informações, está sendo convidado a ouvir o chamado de sua própria essência, a responder ao que sempre esteve ali, adormecido, silencioso, aguardando reconhecimento. Dezembro fecha o ano, mas abre a consciência. Ele ensina que a vida é uma roda contínua, fins e começos coexistem. E o mesmo vale para cada um de nós. A sua alma não chegou a este mundo por acaso. Cada desafio que você enfrentou, cada dom que descobriu, cada sombra que encontrou pelo caminho, tudo foi orquestrado para que hoje você pudesse compreender a profundidade de seu ser. Jung afirmava que trazer o inconsciente à consciência é o caminho da individuação, da transformação real. Olhar para o mês do seu nascimento é olhar para um espelho invisível que reflete quem você é, de onde veio e a missão que carrega. Mas reconhecer essa verdade não é suficiente. É necessário agir, viver e encarnar essa consciência. É preciso honrar os dons que foram entregues a você, enfrentar as sombras sem medo e deixar que sua luz natural se manifeste sem restrições. Cada arquétipo, cada impulso, cada aprendizado do seu mês de nascimento é um lembrete de que você possui recursos internos para navegar a vida com maestria. Janeiro, fevereiro, março, dezembro. Todos os meses formam um mosaico simbólico, uma mandala da alma, e o seu lugar nela é único. Agora imagine por um instante, se você tivesse vivido toda a sua vida sem perceber o peso ou a beleza desse mapa interno, quantas oportunidades de autoconhecimento e transformação teria perdido?
Quantas vezes você se sentiu deslocado, incompreendido, sem saber por que certas experiências se repetiam ou por que certos dons surgiam com naturalidade? Jung nos ensina que nada na vida é coincidência. Cada elemento da existência, nascimento, estação, clima, arquétipo dominante, é uma pista do que você veio realizar. Quando você começa a compreender essa linguagem simbólica, o mundo deixa de ser um lugar confuso e se transforma em um campo de aprendizado e expressão da alma. O convite final deste vídeo é profundo. Não se contente em apenas entender. Viva! Experimente a frequência do seu mês, integre seus arquétipos, abrace suas sombras, amplifique suas luzes. Permita-se sentir a intensidade de quem você realmente é, sem desculpas, sem comparações, sem máscaras. Seja o mestre do seu próprio tempo interno, o guardião da sua energia, o responsável por sua jornada. Cada passo que você der a partir deste momento carrega a possibilidade de alinhar seu destino com a essência de sua alma. E não se engane, o caminho não será sempre fácil. Há resistências internas, medos antigos, padrões que insistem em se repetir. Mas agora, com a compreensão simbólica do seu nascimento, você possui uma bússola interna que aponta para a direção certa. Jung nos lembra que a individuação é um processo contínuo que atravessa toda a vida. O mês em que você nasceu é apenas a porta de entrada, a primeira chave. Cabe a você atravessar cada sala, enfrentar cada sombra, reconhecer cada dom e, finalmente, tornar-se completo. Portanto, respire fundo e absorva este conhecimento. Sinta a frequência do seu mês de nascimento pulsando dentro de você. Permita-se ser tocado por sua própria história, por sua própria essência. E depois, manifeste-se. Compartilhe com quem precisa ouvir. Escreva nos comentários suas descobertas, suas reflexões, suas sensações. Transforme este aprendizado em ação, porque a alma não cresce apenas ao conhecer, cresce ao viver. Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo, você está iniciando um diálogo com a própria alma. Está reconhecendo que cada detalhe, cada data, cada ciclo do tempo contém informações preciosas sobre quem você realmente é. E quando você decide ouvir, integrar e agir, a vida se torna não apenas uma sucessão de acontecimentos, mas uma manifestação consciente do seu potencial mais profundo. Lembre-se, ninguém nasce por acaso, e nenhum nascimento é indiferente. O mundo precisava daquilo que você trouxe, exatamente no momento em que chegou. Sua missão é viver com consciência, refletir essa energia e permitir que sua alma conduza cada passo da sua jornada. Agora, mais do que nunca, é hora de transformar conhecimento em ação, símbolo em experiência e consciência em vida plena. Sua alma escolheu o tempo certo para chegar. O que você fará com essa oportunidade é a verdadeira história que começa a ser escrita agora.